Bom dia, senadora Regina. Agradeço o convite em nome das mulheres. Bom dia aos outros convidados, doutor Francisco, doutor Fabiano, deputada representando o Espírito Santo, os outros membros representando o movimento de mulheres, as mulheres do campo São Sebastião do Instituto Federal de Brasília, que trabalham, né, num programa de extensão de enfrentamento à violência contra as mulheres, né. Cumprimento elas, lembrando a professora Letícia, que é a coordenadora do projeto, né. Contrariamente ao que o doutor Fabiano falou, para mim é uma honra estar aqui na Casa do Povo. É a primeira vez que eu me adentro, e a maioria das mulheres que vieram também de São Sebastião, é a primeira vez que ela se adentra num espaço tão predileto e privilegiado, né? Então, como a maioria da população brasileira é composta de mulheres, nós estamos na Casa das Mulheres, né? Então, lembrando e tendo o coração e o pensamento nas mulheres, principalmente as mulheres que não conseguem se adentrar num espaço desses, né? É que eu vou, né, vou dirigir minha fala, lembrando nas Marias, nas Joanas, nas Helenas, nas Reginas, que estão à espera da eficácia das políticas públicas, para que elas possam realmente transformar a vida delas, sair de uma vida de exclusão, romper o ciclo de opressão. Para essas mulheres não há diferença se o Conselho Nacional de Justiça tem dados, se o sistema judiciário tem dados, se a Secretaria de Políticas para as Mulheres realiza esforços para unificar esses dados, né? Para essas mulheres, o que interessa é a realidade que elas vivenciam no cotidiano, né? Então, essas mulheres são mulheres sobreviventes. Pensando nessas mulheres, né, eu que trabalho na ponta. A gente fala no final da linha, eu trabalho depois do final da linha. No final, já trabalhei na última curva do rio, né, depois da última curva, do último meandro do rio, pensando nas mulheres das águas. Depois da última serra, pensando nas mulheres do campo, da floresta, né, nas mulheres das cidades, porque o nosso trabalho também se reflete, né, e se adentra dentro dos lares dessas mulheres. Então, estou tentando retratar, né, a realidade cruel e perversa que milhares de mulheres vivenciam no cotidiano, quando se trata de falar do tema de violência. Violência, né, em todos os seus aspectos. Então, é nesse sentido, né, e pensando nessas mulheres que estão no campo, na floresta, nas águas, nas cidades, que eu vou abordar algumas questões relacionadas, né, e pensando também em nome da União Brasileira de Mulheres, que é uma entidade que há quase 30 anos, né, participa ativamente e luta pela emancipação e pelo fim do ciclo de opressão contra as mulheres. Não, o Sistema Nacional de Informações, referente à atividade de avaliação de políticas públicas de combate à violência contra a mulher, logicamente, ela tem sua importância representada, né, porque isso representará não somente números e dados estatísticos para as mulheres, né, e esses números se transformarão em ações evidentes, né, para as mulheres que estão precisando que essas políticas públicas realmente cheguem até a periferia, até a floresta, até as favelas das cidades, né? Depois da última curva do rio, né? As mulheres indígenas também, que muitas das vezes não são contempladas, não são mencionadas, né? Então, essas políticas públicas, elas precisam de dados, mas precisam que esses dados se transformem em ações concretas para mudar e romper o ciclo de opressão e de violência, né? Então, eu estou aqui na mesa, né, com um exemplar escrito do relatório da Comissão Parlamentar de Inquérito, né, que aconteceu, né, em 2012, e ele emitiu o relatório final em 2013. Então, depois de quase 10 anos de implantação da promulgação da Lei Maria da Penha, né,
e em 2012, então, do trabalho da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, que é um marco, representa um marco importantíssimo para a vida das mulheres, porque ele retrata, né, as condições, as reais condições em que as mulheres, né, estão sendo tratadas ou conduzidas quando se trata, principalmente, as questões relacionadas à violência, né? Então, ela faz um relato, né, muitas vezes, eu diria, triste, desolador, do que acontece, principalmente nos municípios, né, não muito afastados. Por exemplo, nós vamos para o entorno aqui de Brasília, no entorno sul, em Lusiânia, a gente já consegue, né, ou em Valparaíso, a gente já consegue identificar problemas importantíssimos de infraestrutura, falta de pessoal, né, para poder acolher essas mulheres vítimas de violência. Então, segundo esse relatório, eu só vou demonstrar, a maioria, acredito eu, que já tenha tido conhecimento, né, desse relatório, né? Então, demonstra que a violência contra as mulheres na sociedade brasileira é endêmica. Então, os dados que o relatório também utiliza para tratar as questões relacionadas à violência, esses dados, né, eles utilizaram dados do Sistema Único de Saúde, né, através do Sistema Nacional de Informação de Agravos de Notificação, que é um sistema que unifica os dados relacionados à violência, e quando se trata de saúde, é uma notificação compulsória. Isso significa que o profissional de saúde tem a obrigação de notificar quando diagnostica, não precisa diagnosticar, não precisa ter certeza, supõe ou tem uma desconfiança de que haja algum caso de violência. Então, o profissional de saúde estaria obrigado a fazer essa notificação. Então, esse relatório condensa dados também extraídos do DataSUS relacionados a esse sistema. Também tem os dados relacionados à central de atendimento, né? Então, ambos relatórios indicam que a violência doméstica é majoritariamente praticada pelo parceiro. A residência, quer dizer, a casa, o lar das mulheres, é o local que não é seguro para as mulheres, porque é o local onde 80% dos casos de violência acontecem, né? Quer dizer, dentro dos lares das mulheres. A reincidência é um fator de risco e está presente em quase 60% dos casos a partir dos 30 anos. E a violência física contra mulheres idosas também é latente em ambos os relatórios. Aqui não consta, mas porque ainda os profissionais de saúde, como eles têm certa resistência a fazer a notificação compulsória, não há eu não diria vontade, mas não se atenta à violência patrimonial contra idoso. E não há dados também que sustentem isso, mas a gente sabe empiricamente que a violência patrimonial contra idosas é importante. Já a violência sexual contra meninas e adolescentes igualmente é alarmante, em ambos os relatórios. Então, as pesquisas apontam que a violência apresenta também um componente econômico e trabalhista, né? Os que já trabalham a questão da violência contra a mulher, né, têm dados, né, não somente da ONU, tem dados do Ministério da Saúde, tem dados que constam também na Secretaria de Política para as Mulheres, onde a questão da falta do trabalho, da baixa produtividade, os que pensam só na questão econômica, né? O gasto público também no atendimento a mulheres vítimas de violência, né, é importante. A violência também repercute na saúde física e mental das mulheres, comprometendo os direitos sexuais e reprodutivos. Esses dados constam no relatório da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito. Então, é notório, existem estudos, né, que comprovam que as mulheres, né, que foram vítimas em algum momento da vida de qualquer tipo de violência, elas apresentarão uma quantidade maior de agravos, de morbidade, de patologias, não somente do ponto de vista do corpo, mas do ponto de vista da alma, da mente. A saúde mental das mulheres, né, quando a gente trabalha nas unidades de saúde situadas principalmente
né, no que se refere à atenção primária, é alarmante. Né? Então, quando a gente resgata a história de vida dessas mulheres, então, essa história de vida está permeada por problemas de violência. Não é à toa que o Brasil é um dos maiores consumidores de psicotrópicos. E os que mais consomem psicotrópicos, segundo o relatório do Ministério da Saúde, são as mulheres. Então, é uma realidade, a gente não tem como separar. A gente não tem como fragmentar, olha, o uso de psicotrópicos, a questão da saúde mental das mulheres, a questão do aliciamento de meninas, e isso estou falando de mulheres, mas não estamos considerando os filhos dessas mulheres, principalmente as meninas. Como é que nós, né, que trabalhamos na ponta, nós que estamos trabalhando no serviço de saúde, no serviço de educação, e as outras instâncias do poder público, senadora Regina, conseguem quebrar o ciclo de violência e garantir o futuro, os direitos das meninas, dos filhos dessas mulheres que foram vítimas de qualquer tipo de violência. Então, daí também nós temos dados, não existem estudos concretos relacionados à saúde que demonstrem, mas a gente sabe empiricamente que há relação entre abandono escolar, aliciamento de meninas adolescentes, né? Inclusive dependência química cada vez maior, porque todo esse contexto leva a que haja, né, cada vez mais um ciclo maior, né, de violência e agravos que levam a que essa menina tenha seu futuro comprometido. A violência contra a mulher também incide, já falamos dos filhos, né? Ela tem também aumento de comorbidades, mortalidade, inclusive em crianças com idade inferior a 5 anos. Né? São crianças que estão crescendo já num contexto de violência significativo e que vão também ter as questões cognitivas, né, e de aprendizagem também. Isso os pedagogos que estudam, né, na questão da educação já relacionam nitidamente o comprometimento cognitivo dessas crianças. Então, vocês veem que a repercussão dessa violência nas mulheres ultrapassa. É uma realidade cruel. Eu não diria que é triste, é cruel. Porque quando a gente está na ponta, a gente percebe o quanto a nossa comunidade e o futuro dessas meninas e meninos está ficando comprometida, porque a mãe, a mulher, já está sendo vítima, e às vezes, de violências repetitivas. Né? Eu coloquei esse gráfico para avaliar a efetividade da Lei Maria da Penha. Consta no relatório do IPEA de 2015. É um relatório, existe um sumário, tá, que mostra, vocês percebem que em 2006 foi promulgada a Lei Maria da Penha. Então, eles fizeram uma avaliação através de uma demonstração matemática para avaliar a efetividade da Lei Maria da Penha, matematicamente. Então, eles mostraram nessas duas curvas com relação ao homicídio, homens e mulheres. A curva vermelha é de mulheres, e eles colocam o ano 2006. A curva das mulheres ia quase paralela à dos homens. Então, em princípio, se não tivesse tido a promulgação da Lei Maria da Penha em 2006, essa curva vermelha teria tendência a ter ido mais para cima. E ela se manteve quase que... Houve um pequeno aumento, mas quase que horizontal. Então, seria essa demonstração de que a Lei Maria da Penha realmente contribuiu para a diminuição de quê? Do feminicídio. Mas nós não podemos esquecer que o feminicídio, né, é a ponta do iceberg. Né? Antes de acontecer o feminicídio, pelo menos durante 8, 10 anos, a mulher já perdeu o braço, já perdeu o olho, já perdeu a dignidade, já foi morrendo aos poucos. E, com ela, os filhos dessas mulheres. Então, eu coloquei esse gráfico para demonstrar que o feminicídio é o que realmente impacta maior. Mas a gente está perdendo a vida dessas mulheres e a vida dos filhos dessas mulheres no cotidiano. Então, existe também esse relatório do IPA, né, que mostra esse relatório de 2015, que diz que a instalação dos organismos de política para as mulheres no âmbito dos estados e municípios.
Então, em 2013, existiam 583 organismos de política para as mulheres, em 560 municípios. A gente pensa que tem muito, né? Mas, na realidade, somada à esfera estadual, representa 10% dos municípios. No entanto, em 89% dos estados, há uma representação do organismo, né, de política para as mulheres. Então, os municípios estão carentes de representação, né? E isso também tem seu impacto nas políticas que cuidam, né, e que tratam e que vão coibir a violência contra as mulheres também, e suas repercussões, né? Porque em 2013 também só 0,7% dos municípios possuíam serviços de saúde especializados no atendimento às mulheres vítimas de violência. Em Recife havia 8, Brasília 7, Curitiba 6 e Fortaleza 5, segundo esse relatório do IPEM em 2015. A maior concentração de delegacias especializadas da mulher e núcleos de atendimento à mulher das delegacias comuns está na região Sudeste, 217, seguida da região Sul, 95, 80 no Nordeste, e nós, do Centro-Oeste, estamos com 67 delegacias de atendimento nesse específico. Na região Norte, ainda tem menos, 47 no total. Então, o relatório da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito propôs também vários projetos de lei na Câmara e no Senado, relacionados ao enfrentamento da violência contra as mulheres. Por exemplo, o projeto de lei 7.377, de 2014, que cria o Fundo Nacional de Enfrentamento à Violência à Mulher. Já as palavras da deputada federal João Moraes, ela indica que este projeto de lei é um mecanismo importante para materializar, construir e viabilizar o que está estabelecido na Lei Maria da Penha, porque garantiria recursos para que haja realmente a disseminação, né, em todo o território dessa política, né, para o combate à violência. Tá. É um exemplo. Dentre as várias proposições da Comissão Parlamentar, apenas 3 já foram aprovadas e transformadas em leis. A lei do 13.104, de 2015, que é feminicídio, que a presidente Dilma promulgou, né? A lei de 13.025, que se refere à Central de Atendimento à Mulher, disco 180, que garante os recursos, né, econômicos para que haja, né, o atendimento a nível nacional, inclusive com atendimento às mulheres fora do país, principalmente as mulheres que foram vítimas de tráfico de pessoas. E a resolução número 1 do Congresso Nacional, de 2014, que trata sobre a criação da Comissão Permanente Mista de Combate à Violência contra a Mulher. É a deputada que coordena a comissão, é a deputada do Mato Grosso, né? Da Comissão Permanente, né? Simone Tebet. Sim, Simone, da comissão, né? Então, o fortalecimento da rede de enfrentamento à violência contra a mulher perpassa pela participação multidisciplinar, interdisciplinar e interinstitucional do sistema de saúde e do sistema de educação, caracterizados pela capilaridade da localização e atuação. Nós temos, né, no sistema de educação e no sistema de saúde, componentes importantíssimos que poderiam contribuir, senadora, para que haja participação efetiva nessas políticas. Nesse caso do Sistema Único de Saúde, a estratégia de saúde da família tem um papel fundamental nesse contexto, pois os membros das equipes são os que adentram os lares com a possibilidade de identificar os riscos e vulnerabilidades. A gente sabe que, segundo todos os relatórios, a possibilidade da mulher negra sofrer violência, seja estupro, violência física, qualquer outro tipo de violência, inclusive feminicídio, é quase 4 vezes maior que a mulher branca. Então, nós estamos trabalhando nesses lares. Nós conhecemos esses lares, das mulheres pobres, das mulheres negras, né, e que, consequentemente, são, né, elas que estão em maior risco e vulnerabilidade. E também conhecemos os filhos dessas mulheres. Então, seria importante que as equipes de saúde das famílias fossem fortalecidas no sentido de poder também contribuir, não somente, senadora Regina, alimentando o sistema nacional,
mas ajudando para que as políticas públicas alcancem aquelas mulheres, estejam onde elas estiverem, no campo, na floresta, na cidade, nas águas, considerando a integralidade da abordagem das ações dessas equipes. Concluindo, vou citar uma frase da professora doutora Eline Jones, que é membro também da União Brasileira de Mulheres. Diz: a luta do movimento de mulheres sempre esteve pautada na conquista de políticas públicas que garantem os direitos das mulheres, almejando a igualdade e a solidariedade. Elementos importantes para superar a desigualdade social, rompendo as amarras de opressão e da exploração, as quais constituem as raízes dos diferentes tipos de violência. Obrigada.